Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E vamos pro relato de hoje, que é este, Despedidas. Eu acho que a gente até tem um outro relato com o mesmo título, mas vamos lá, vamos ver esse daqui, Despedidas. Olá, Ana e olá, assombrados, me chamo Fulana e tenho 22 anos. Eu tenho muitos relatos de coisas sobrenaturais que aconteceram comigo durante a minha vida, pois desde sempre tive uma conexão com as coisas do outro lado. Desde pequena tenho uma sensibilidade aguçada para essas coisas, mas não a desenvolvi por causa dos meus pais. A minha mãe por ser medrosa e o meu pai por ser extremamente cético. Uma vez, de tantas coisas que aconteciam com a minha mãe quando ela estava comigo, mas só quando estava comigo, isso fez com que ela começasse a ficar com medo e me levou para um pastor. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos. A minha mãe contou para ele as coisas que ela conseguia ver, não com tanta nitidez quanto eu, né? As coisas que ela conseguia ver quando estava comigo. E ele pediu para eu contar para ele tudo o que acontecia e em quais momentos eu via essas coisas. E eu disse que era o tempo todo. Tipo aquela cena do menino de O Sexto Sentido, sabe? Com que frequência? O tempo todo. E que isso já era normal para mim. Era como se fossem pessoas de verdade e eu não sentia medo. Ele então disse para minha mãe que ela não precisava ter medo de mim e nem das coisas que eu via, pois eu tinha, tipo, alguma coisa de visão espiritual. Ela então ficou tranquila. Só pediu para que eu não contasse mais essas coisas para ela porque ela não queria mais ver, pois tinha medo. Meu pai, por outro lado, nem no pastor ele acreditou. Mas enfim, essa introdução foi só para vocês entenderem e saberem um pouco sobre isso. Agora eu vou contar para vocês 2 vezes onde pessoas queridas vieram se despedir de mim depois que faleceram. Fica a seu critério, Ana, de contar os 2 ou não. Vamos lá, vamos contar essas 2 experiências que você teve no mesmo sentido. Primeira experiência. Em agosto de 2011, eu perdi o meu avô, de forma inesperada, eu diria. Estava tudo bem, ele era um velho forte e saudável. Ao ir fazer alguns exames de rotina, foi descoberto um problema cardíaco. Seu coração estava inchando e os médicos logo o internaram para que ficasse em observação enquanto fazia uma bateria de exames. Ele ficou internado cerca de 5 dias, até que veio a falecer em decorrência desse problema cardíaco. Foi tudo muito rápido, sabe? A minha tia, que estava de acompanhante com ele, disse que ele estava bem e durante a madrugada, entre meia-noite e 1 da manhã, eles estavam conversando, brincando, dando risada, até que ele pediu para que ela o levasse ao banheiro. E quando voltaram, ele já caiu nos braços dela. Pouco depois da 1 da manhã, eu acordei assustada e muito angustiada. E peguei o meu celular para ver que horas eram. Achei que pudesse estar atrasada para ir para a escola, mas como eu disse, passava um pouco mais da 1 da manhã. Então eu voltei a dormir, ou pelo menos tentei. Eu ainda estava naquela fase de sono leve, sabe? Quando você está começando a pegar no sono, nem lá nem cá. De repente eu senti o colchão da minha cama afundar na lateral, ao lado da minha perna, e alguém passar a mão de leve no lençol. Um perfume que até hoje eu não consigo esquecer e é muito nítido para mim, toda vez que me lembro dele, começou a preencher o meu quarto. E eu conhecia aquele cheirinho de vô que mora na roça. Era cheirinho de cigarro de palha. E misturado a esse cheiro de cigarro de palha, eu senti o perfume dele. Aquele perfume de senhorzinho, sabe? E a angústia que eu acordei sentindo e ainda não tinha passado só aumentou. Meu coração apertou e eu comecei a chorar. Eu não consegui voltar a dormir. E cerca de 30 minutos depois o telefone de casa tocou. Quem atendeu foi o meu pai. Era uma das minhas tias avisando que o meu avô tinha falecido 1h05 da manhã.
A minha mãe começou a chorar desesperada, acordando todo o resto da casa e todo mundo levantou assustado, querendo saber o que estava acontecendo, menos eu, que já estava acordada e chorando, pois já sabia o que tinha acontecido antes mesmo da minha tia ligar. E a segunda experiência nesse sentido, na época do ensino fundamental, tinha uma tia da cozinha muito querida por mim. Nós conversávamos todos os dias. Eu deixava de brincar com as minhas amigas no recreio para poder ficar no refeitório conversando com ela. Certa vez, quando eu cheguei na cozinha, era outra cozinheira que estava lá. Então eu perguntei da tia Cláudia, e essa cozinheira me disse que ela estava doente e não sabia quando ia voltar a trabalhar. Dias se passaram e nada da tia Cláudia voltar, mas eu não deixava de ir até a cozinha perguntar por ela. Até que um dia eu estava na educação física e, como sedentária que sou desde criança, não estava participando porque era final de bimestre e nessa época a professora sempre liberava uma aula livre pra gente e cada um podia fazer ou jogar o que quisesse. E eu optei por ficar sentada na arquibancada com as minhas colegas lendo um gibi. Eu estava na arquibancada, na lateral da quadra, e de frente para mim, do outro lado, estava o portão da quadra. Quando eu olhei, eu vi a tia Cláudia, com o uniforme branco de cozinheira dela, toquinha, avental e tudo mais. Eu não acreditei no que vi e olhei de novo. Ela estava com as mãos para trás, sabe? Como sempre ficava quando estava de pé. A tia Cláudia sorriu para mim e acenou. E eu fiquei muito feliz por ela ter voltado e acenei de volta. As minhas amigas olharam para a direção onde eu estava olhando e perguntaram para quem que eu estava acenando. E eu disse, a tia Cláudia, uai, tá ali no portão, ela voltou e veio me ver. E fui pedir permissão para minha professora para eu poder ir até a cozinha para falar com a tia Cláudia. Mas a minha professora disse, infelizmente, a tia Cláudia não voltou, fulana, e ela não vai voltar. E eu fiquei sem saber do que ela estava falando, porque eu tinha acabado de ver, sim, a tia Cláudia ali no portão da quadra. Será que ela tinha sido mandada embora e só veio buscar as coisas dela e falar tchau pra mim? Se eu não podia sair da quadra para ir ver a tia Cláudia, a professora teria que me deixar sair da quadra para ir ao banheiro, não é? E foi quando eu consegui escapar para ir até a cozinha ver se ela estava lá. Quando eu cheguei, o diretor estava lá conversando com a cozinheira e eu perguntei para ele se a tia Cláudia tinha sido mandada embora. E ele me disse que não. Então eu perguntei, por que ela apareceu por aqui hoje então e já foi embora? Ela não iria mais voltar? Foi quando o diretor arregalou os olhos com o que eu disse e a outra cozinheira colocou a mão no peito como quem se assusta, sabe? E o diretor me disse, a dona Cláudia não vai voltar mais. Agora é a dona Léo que vai ficar no lugar dela definitivamente. A Cláudia estava muito doente e ficou muitos dias no hospital, mas agora ela vai descansar num lugar melhor. Ela foi pro céu. Menina, eu me arrepio até hoje, só de lembrar. Depois a gente descobriu que a tia Cláudia tinha um câncer no pulmão e infelizmente veio a falecer. Rolou até missa de 7º dia para ela na escola, de tão querida que ela era pelos alunos. E é isso. O que você acha, Ana? Você acredita que as pessoas que vão embora, elas de alguma forma vêm se despedir da gente? Eu acredito que às vezes não seja tão nítido. Pode ser que aconteça de uma forma mais leve, mais discreta, e a gente não consiga nem perceber. Mas ele sempre vem. Se você leu o meu relato, eu agradeço, espero que tenha contribuído de alguma forma. E me desculpe caso tenha ficado longo. Mineiro gosta de prosear. E já adianto que em breve mandarei outros. Um abraço. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, eu também acredito que eles vêm se despedir. Eu não sei se de todos, né? Se eles vêm se despedir de todo mundo, assim, mas talvez daqueles mais chegados, talvez, né? E como você disse, às vezes não é tão nítido assim, né? Você vê a pessoa na sua frente falando, tchau, estou indo, essa é a minha última vez, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque tem uns relatos assim também, quando você sonha nitidamente com a pessoa te dizendo que, né? Enfim. Mas às vezes vem com esse lance de você sentir um perfume,
de você e sentir o perfume da pessoa, ou um perfume mesmo, de você sentir um toque, ou até de você ver uma borboleta, um passarinho, mas que isso pode ser algo corriqueiro, mas que naquele momento, na sua cabeça, aquilo fez sentido. Pra você, aquilo, você sabe que foi um sinal e que era ele ou era ela que tava ali se despedindo, dizendo alguma coisa, sabe? Então, como ela disse, um barulho que às vezes acontece, uma luz que você deixou apagada e amanheceu acesa, um rádio que liga sozinho, ou liga numa música, ou uma rádio que você encontra uma música que você fala, cara, essa música tocando justo agora, sabe? Era a nossa música, ou era aquela música que marcou daquela pessoa. Então, acho que em tudo isso pode ter, sim, um sinal, um oi, um tchau de alguém do lado de lá, ou que acabou de partir pro lado de lá. E alguém aí já presenciou alguma coisa desse tipo? Conhece alguma história? Conta pra gente. E deixa aqui nos comentários também, se for comentar, que seja sempre com respeito. Ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!